A Selic acabou de sair e a gente está pela segunda vez seguida com a taxa de 10,5%. A Selic caiu a primeira vez na reunião do dia 20 de 9 de 23, de 13,75 para 13,25. Ela foi caindo em várias reuniões até o dia 19 de 6 de 24, que caiu de 10,75 para 10,5. E agora, 45 dias depois, a Selic manteve e ficou em 10,5% de novo. E ao contrário dos outros vídeos onde eu te mostro como funciona a taxa Selic, como que essa queda da Selic pode impactar o seu bolso, as suas ações, como você deveria investir a partir de agora, eu quero fazer uma abordagem diferente. Hoje eu vou falar sobre o porquê que o governo está reclamando tanto da taxa de juros e o que de fato muda pro Lula e pro governo se a Selic subir ou cair. Mas antes de mais nada, clica no botão de like e se inscreva. Agora vamos ver o que o Lula tá falando. Esses daqui foram alguns dos últimos tweets do Lula reclamando da taxa Selic. No dia 15 de junho, o Lula disse o seguinte: estamos reféns de um sistema financeiro que praticamente domina a imprensa brasileira. Ninguém fala da taxa de juros de 10,25 em um país com uma inflação de 4%. Pelo contrário, eles dão uma festa pro presidente do Banco Central. Quem deu a festa deve estar ganhando com esses juros. Isso daqui é só um disclaimer, que no dia 15 de junho, quando ele tweetou isso, a Selic estava em 10,5 e não em 10,25. Mas enfim, esse foi um dos comentários do presidente sobre a taxa de juros. Dá uma olhada nesses outros aqui, ó. No dia 18 de junho, ele disse o seguinte: eu me reuni com presidentes de bancos do mundo todo e eles nunca tiveram tão otimistas no Brasil. A gente se tornou o segundo maior destino de investimentos no mundo e o nosso país não necessita dessa taxa de juros tão proibitiva de investimento no setor produtivo. Alguns dias depois, no dia 26 de junho, o Lula disse também isso daqui, ó. O Banco Central leva em conta que as pessoas estão com dificuldade de fazer financiamento. Há necessidade de uma taxa de juros de 10,5% num país com inflação de 4%? Não devia ser nem o presidente que criticasse isso, mas sim os empresários e a Fiesp, que deveriam fazer passeatas sobre isso, porque são os empresários que sofrem com essa taxa de juros. Daí, mais alguns dias depois, o Lula decidiu fazer mais uma reclamação. Então, no dia 16 de julho, ele disse: o Brasil está crescendo mais do que a previsão do mercado, que era de 0,8%, e a gente cresceu quase 3% em 23. O mercado também previa inflação descontrolada, mas a inflação está controlada. E a única coisa que não está controlada é a taxa de juros. A verdade é que essas aqui são apenas algumas das várias reclamações do governo para a taxa de juros. Agora, cá entre nós, se você me acompanha aqui no canal há algum tempo, você deve saber como a taxa de juros, quando está alta, realmente atrapalha o mercado e os investimentos. Que pensa, né? Quando a Selic está alta, o crédito fica caro. O crédito caro diminui o nível de investimento produtivo. E se ter um menor nível de investimento produtivo diminui o nível de consumo, daí as empresas diminuem o ritmo de produção, passam a lucrar menos. Se elas lucrassem menos, elas perderiam um valor. E aí todo esse ciclo faz a economia começar a travar. Então, analisando friamente, diminuir a taxa de juros pode fazer sentido. O Lula reclamou dos rentistas e, de certo ponto de vista, ele não está errado. Porque aqui no Brasil, se você tem dinheiro e se a taxa de juros está alta, basta você deixar o dinheiro rendendo no título do Tesouro e pronto. Você vai ter a sua rendinha e você não vai precisar se preocupar com mais nada. Só para vocês terem uma ideia, se você olhar as taxas do Tesouro IPCA+, a gente tem título do Tesouro pagando IPCA mais 6,4% ao ano. A gente está hoje na maior taxa do Tesouro IPCA desde março de 23. E, historicamente, quem investiu no Tesouro IPCA mais 6% conseguiu um retorno acima do retorno da Bolsa. Então, essa crítica faz sentido? Bom, olhando friamente, até que faz sentido. Mas claro que não adianta só olhar para o valor da taxa Selic absoluta e começar a tirar suposições. A gente precisa fazer mais algumas comparações e tentar entender o porquê que a Selic não consegue cair mais. Na verdade, existem dois grandes motivos do porquê a Selic não consegue cair mais. O primeiro ponto se chama risco fiscal. Se você não sabe o que é risco fiscal de um país, imagine que o Brasil é como uma grande família que precisa administrar o seu dinheiro para pagar as contas todo mês. O risco fiscal é como se essa família gastasse mais do que ela ganha. Então é uma família que está pegando dinheiro emprestado o tempo todo. O problema é que se a família continuar fazendo isso, os credores podem começar a cobrar juros mais altos ou até parar de emprestar dinheiro. Então o risco fiscal é o medo de que o governo não consiga controlar os gastos. Na última carta da reunião do Banco Central, o Copom disse o seguinte: o comitê monitora com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. O comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para ancorar
ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de riscos dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária. O que o Copom quis dizer aqui é que enquanto o governo não controlar os gastos públicos, vai ser difícil abaixar a taxa de juros. E para piorar toda a situação, as contas do governo tiveram um rombo de 68,7 bilhões no primeiro semestre de 24. Isso aqui é o pior resultado das contas públicas desde 2020, segundo os dados do próprio Tesouro Nacional. Do outro lado do cabo de guerra, o governo diz que como os juros no Brasil tá alto, isso faz com que os juros da dívida fiquem menor. Esse daqui é o primeiro problema que o governo precisa de alguma forma controlar para fazer com que a Selic caia cada vez mais. O segundo problema são os juros americanos, porque se você pegar umas notícias de um ano atrás, você vai ver que o FONC, o equivalente ao Copom aqui no Brasil, vira e mexe está dizendo que a taxa de juros ia cair por lá. E adivinha o que aconteceu? Nada. O FONC acabou adiando essa onda de corte de juros. O mundo inteiro estava com a expectativa de que o corte de juros ia começar no primeiro semestre, depois no segundo semestre, mas a verdade é que a expectativa de corte só está prevista lá para setembro. Isso se de fato acontecer. Agora você deve estar se perguntando, beleza, Thiago, mas o que a taxa de juros nos Estados Unidos tem a ver com a taxa de juros aqui no Brasil? Vou tentar fazer uma analogia aqui para você entender. Vou imaginar que os juros são como o preço do hambúrguer numa hamburgueria. No Brasil, a hamburgueria quer baixar o preço do hambúrguer para atrair mais clientes. O problema é que aqui os hambúrgueres não têm a mesma qualidade que os dos Estados Unidos. Primeiro, que se você comer, pode acabar tendo dor de barriga, passar mal. Então é aquele baratão que pode dar muito bom ou pode dar muito ruim. Como a qualidade da hamburgueria dos Estados Unidos é melhor, a hamburgueria brasileira precisa baixar muito o preço do hambúrguer e compensar essa menor qualidade. E mesmo que os hambúrgueres nos Estados Unidos sejam mais caros, os clientes preferem pagar mais, porque sabem que eles estão recebendo um produto melhor e mais seguro. Com os nossos juros é a mesma coisa. Se o Brasil está pagando 5% ao ano acima da inflação, se os Estados Unidos está pagando 5% ao ano acima da inflação, qual você vai preferir? Você vai preferir investir nos Estados Unidos. A qualidade do hambúrguer é melhor. E daí o que acontece? Todo mundo começa a comprar hambúrguer nos Estados Unidos e o Brasil deixa de receber dinheiro. Menos dólares vão entrar no país e, consequentemente, o dólar sobe. Mas se os Estados Unidos estivessem pagando 5% e a gente, aqui no Brasil, pagando 8% ao ano? Bom, aí já tem uma coisa um pouquinho mais parelha aqui. Você pode arriscar no hambúrguer do Brasil, por mais que o país seja mais arriscado e tenha todos os problemas que a gente já conhece, que ele está pagando mais. Então perceba que enquanto essa taxa de juros americana permanecer num patamar alto, vai ficar muito difícil para o Copom diminuir a taxa de juros. Porque quando esse diferencial de juros diminui, compensa mais para o investidor investir lá fora, nos Estados Unidos. E não é à toa que o dólar, desde o começo do ano, subiu mais de 15% e está batendo a casa dos 5,62. E é por isso que você precisa ter uma carteira diversificada e com pelo menos uma parte do seu patrimônio investido em dólar e também em criptomoedas. Você não pode colocar a esperança de todo o seu futuro financeiro no Brasil. O problema é que, segundo a Ambima, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo para investir no exterior. Só 1% que o brasileiro investe está fora do Brasil. Isso é preocupante. Principalmente com toda essa alta do dólar e com esse cabo de guerra entre o governo e a taxa de juros. Então, se você é uma pessoa que não sabe investir ou sabe investir, mas ainda não perdeu o medo de investir e quer se aprofundar mais nesse mundo, eu tenho um convite para te fazer. Eu vou criar um programa que em 33 dias você vai transformar a sua vida financeira e vai se transformar também num investidor. Eu vou te ensinar literalmente tudo que você precisa saber, desde como comprar uma ação numa corretora até como você pode diversificar o seu patrimônio e investir nos Estados Unidos e receber dividendos em dólar. E para que fique muito claro aqui, para quem não sabe, eu não enriqueci na internet. Eu enriqueci trabalhando no mercado financeiro. Eu comecei como assessor de investimentos e eu trabalhava com barman nos finais de semana para complementar a renda. Até finalmente atingir um certo número de clientes, criar meu próprio escritório de investimentos e alguns anos depois atingir minha liberdade financeira. Então eu sei bem como você que não sabe investir se sente. Então eu vou pegar na sua mão e literalmente ensinar tudo o que você precisa saber para investir. O link tá na descrição. É isso aí, primos. Deixa aqui nos comentários o que você acha de todos esses comentários do Lula e para onde você acha que a Selic vai nas próximas reuniões. Um grande abraço, até o próximo e tchau.